À sua disposição. Com a palavra, Vossa Excelência, senadora e boa amiga Ana Amélia. Eu quero até, senador, me permita fazer uma confidência. Vossa Excelência, como eu, fomos convidados a um compromisso da Universidade Yale, nos Estados Unidos, pela Fundação Lehman, e Vossa Excelência, solidário e comprometido com os habitantes do seu estado, Acre, acabou abrindo mão à última hora pela gravidade da situação. Eu queria, então, dizer isso aqui na tribuna, porque eu considero a atitude de Vossa Excelência. Eu abri mão antes porque a nossa agenda estava afunilando, a gente atrasou muito iniciar votações relevantes que estavam na pauta, pela demora na composição das comissões permanentes, mas eu quero, de público, dizer a Vossa Excelência que esse é o gesto que diferencia os políticos que têm um compromisso muito, muito sério com a sua população. Então, Vossa Excelência abriu mão de estar nos Estados Unidos, num evento muito importante para debater a educação, e eu sou testemunha, então, desse gesto. Então, parabéns, senador Jorge Viana. Eu tomo a liberdade de, primeiro, agradecer as palavras e, de fato, eu não poderia, não teria o direito de, na hora que o povo do Acre enfrenta seu maior problema, me deslocar e me ausentar do país. Então, eu já estava com passagem comprada, todo o processo também, aprovado, e eu cancelei a viagem. E, claro, para fazer um debate, como bem colocou Vossa Excelência, o senador Cristóvão deve estar participando. Nos representa bem. Nos representa bem, e na Universidade de Yale, a convite da Fundação Lehman. Mas terá outra oportunidade. Eu só não poderia, era na hora que o Acre enfrenta talvez o seu maior desafio, a população de Rio Branco vivendo um estado de calamidade pública, eu segui como se nada tivesse acontecendo e, ao contrário, eu fui já... Nessa semana, em uma semana, fui 3 vezes ao Acre e estou indo a 4ª vez amanhã, porque estou nesse vai e volta, porque também aqui, saindo dessa sessão, vou cuidar de algumas audiências a pedido do governador Tião Viana e do prefeito Marcos Alexandre, que eu acho que aí sim é onde eu posso servir mais o meu estado. E amanhã cedinho estou indo com o ministro Gabas para lá, vamos trabalhar uma melhor assistência ao pessoal da Previdência, e ficar lá junto, ajudando agora. Tomara que amanhã comece para alguns o volta para casa, que é a hora difícil, dolorosa, onde a pessoa chega em casa e vê que está tudo destruído e vai ter que começar limpando, lavando o que sobrou, começar uma nova vida. Isso é preciso ser registrado, porque a nossa classe política é tão... mal vista, há muito motivo para isso. Não vamos esconder, não somos avestruzes, mas é preciso mostrar o comprometimento. Então, o seu gesto, para mim, é revelador do seu compromisso com o interesse da população e esse seu envolvimento pessoal. Aliás, faço testemunho também, os demais senadores aqui da bancada do Acre, da mesma forma, têm estado presentes nesse processo. Vossa Excelência, claro, irmão do governador, com mais razão também de estar envolvido na atenção e na busca de soluções emergenciais para a população atingida. Mas, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós, e antes de falar, todos aqui fizeram referência ao Dia Internacional da Mulher, que será amanhã, e como mulher não poderia deixar de mencionar, mas deixarei isso para o fim, para o encerramento do meu pronunciamento, porque também o que vou falar agora interessa muito a mulheres e homens, porque a questão é relacionada a preservar os direitos de trabalhadores. Estamos cuidando diariamente em relação ao que está acontecendo com a Petrobras. Os trabalhadores ativos dessa grande empresa, até está se criando uma frente de fortalecimento da Petrobras. Eu penso que todo o esforço para preservar a companhia, que tem um peso relevante na economia brasileira, a Petrobras, é fundamental. Então, nosso objetivo aqui, senador Jorge Viana, senador Fernando Bezerra, é exatamente tratar a questão da Petrobras com a seriedade e a responsabilidade que o tema merece. Nós não podemos apenas, digamos, tentar
acobertar os chamados malfeitos dentro dessa empresa, que ela tem um lado extremamente preocupante, porque nós percebemos um descuido com a chamada governança, a boa governança, que agora trata, eu desejo sinceramente que esse episódio, esse escândalo que envolve a Petrobras, tenha como efeito didático, como lição, uma nova forma de governança, com mais técnicos cuidando de uma empresa que deveria ter a sua expertise na área do petróleo, que é uma área tão competitiva internacionalmente. E com impactos, o que aconteceu com a Petrobras, em todo o país. Na Pernambuco, do senador Fernando Bezerra, no meu estado, senador, nós temos um polo naval, temos um polo petroquímico em Triunfo, que digamos assim, foi o grande salto de diversificação econômica do Rio Grande do Sul, centrado na produção do campo, da agropecuária. Depois, com a chegada da GM, uma diversificação, já tinha um polo metal mecânico e também moveleiro na região de Caxias do Sul e no seu entorno, extremamente significativo pela capacidade do empreendedor do meu estado, empreendedor gaúcho, enfrentando muitas dificuldades de toda a ordem. Então, cresceu, diversificou a economia, e o polo naval, que foi uma iniciativa pela presidente Dilma e já no governo Lula, ela mudou totalmente o perfil econômico da região sul do estado, da chamada metade sul, e particularmente do litoral, que era uma zona extremamente deprimida, muito concentrada e de pouca produção, pecuária e produção de arroz, ou de algumas lavouras agora diversificadas, mas industrialmente falando. Na área de serviços também, abriu digamos, um leque de oportunidades para serviços, restaurantes, hotéis, área de prestação da área de saúde. Então, aquilo mudou totalmente. E esse sonho, senadores, assim, ele perde. E aí há daquela alegria, daquele otimismo, uma sensação de frustração pelo que está acontecendo. E o lamentável é que agora, se a gente olhando outras áreas, como a previdência privada da Petrobras, no caso o Fundo Petros, da mesma forma, uma séria preocupação com o futuro deste fundo de pensão, que é a aposentadoria complementar, para aqueles servidores que já estão recebendo aposentadoria complementar, mas daqueles outros 80 mil ou mais servidores que aguardam e colocam a sua poupança neste fundo para ter, no futuro, assegurada uma aposentadoria mais adequada, depois de tanto tempo de dedicação à empresa. Mas, com muita alegria, concedo a parte ao senador Fernando Bezerra. Senadora Ana Amélia, eu queria parabenizar Vossa Excelência pela oportunidade do seu pronunciamento nesta manhã de sexta-feira aqui no Senado Federal, no sentido de refletirmos não sobre os problemas que a Petrobras está enfrentando, mas os caminhos para resolver esses problemas. E a gente ter muita serenidade, muita calma, muito discernimento, para não misturar assuntos distintos. Isso. A Petrobras, ela, através de uma política de conteúdo nacional, que alguns criticam, e eu gostaria, inclusive, aqui de resgatar umas das críticas que se fazem à presidenta Dilma, ao presidente Lula, no que diz respeito à desindustrialização que o Brasil experimenta. O Brasil, que na época de Juscelino Kubitschek tinha na indústria 25% da formação do seu PIB, e que hoje o setor industrial representa menos de 15% do PIB brasileiro. Então, ao longo desses últimos 50 anos, nós estamos amargando uma perda de prestígio da indústria nacional, mas é preciso reconhecer que a política de conteúdo nacional definida pela Petrobras interessa, sim, aos interesses estratégicos do Brasil e interessa, sim, à indústria nacional. Vossa Excelência traz aqui o impasse, os desafios que agora se colocam para a indústria naval brasileira. Essa indústria que praticamente desapareceu na década de 70. O Brasil
chegou a ter a segunda maior indústria naval do mundo, perdendo apenas para o Japão. Essa indústria sumiu do mapa da indústria nacional e com os investimentos da Petrobras, sobretudo os investimentos realizados para transporte de produtos e os investimentos para sondas de exploração de petróleo na área do pré-sal, é que criaram as condições para o ressurgimento de uma grande indústria. No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, na Bahia e no meu estado, em Pernambuco, onde nós temos hoje a presença de 2 grandes estaleiros. E, portanto, a gente tem que saber separar o joio do trigo. A iniciativa de produzirmos navios e sondas aqui, ela tem que permanecer. Ela precisa continuar para que a gente não possa abrir a guarda para voltarmos à política de importação de embarcações e de sondas, como eram feitas no passado. Se fretavam esses equipamentos para a exploração do nosso petróleo e os empregos eram gerados lá fora. O que nós temos hoje, apesar dos equívocos, e eu reconheço e eu admito, que houve muitos desencontros na política econômica da presidenta Dilma, mas é preciso também destacar que neste período o Brasil conseguiu produzir quase o pleno emprego. A economia nacional rodou o ano passado com um nível de desemprego mais baixo da sua história. E nós não podemos nos perder no debate dessa crise política, moral, ética, a crise federativa que já está instalada pela redução da arrecadação de tributos federais e que rebate com mais força nos municípios. A gente não pode perder de vista iniciativas importantes, corajosas, ousadas, que foram tomadas pelo governo do presidente Lula e pelo governo da presidenta Dilma, para que o Congresso Nacional possa ter a coragem de defender, porque se trata de defender os empregos de brasileiros, se trata de defender a possibilidade de ressurgimento da indústria gaúcha. O meu estado, Pernambuco, as projeções indicam que no final desse ano a indústria pernambucana responderá por mais de 26% do PIB do estado. E a indústria pernambucana era uma indústria decadente, baseada apenas na indústria do açúcar e do álcool. Pernambuco viu surgir um polo petroquímico, uma refinaria, um polo naval, um polo automotivo, e, portanto, aqui nesta casa, nós não iremos misturar temas que são distintos e que vai precisar do posicionamento firme para que a gente não possa ver políticas importantes serem tragadas em função de problemas que não dizem respeito àquilo que interessa de perto ao povo brasileiro, que é a manutenção do nível de emprego. Parabéns pela oportunidade do pronunciamento. Eu queria agradecer imensamente esta valiosa colaboração e que esta parte de Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra, fique como parte integral desse meu pronunciamento. Eu endosso inteiramente este ponto de vista de nós buscarmos agregar valor. Critica-se tanto o nosso país por ser um exportador de commodities. É o ferro, o minério de ferro, ou a soja. Ou a carne, porque vai semi-elaborada. Nós temos sim que agregar valor com essa visão nacionalista de desenvolver setores estratégicos. Se temos essa costa, se temos essa capacidade, se somos um país exportador, precisamos mudar a lógica da importação num período de vacas gordas, a importação a dólar baixo é muito fácil. Mas essa é que destrói a nossa indústria, é essa que cria os problemas. Na medida do fomento a um setor estratégico, como a indústria naval, o que aconteceu, como revelou Vossa Excelência, no meu estado, Pernambuco e vários estados, o estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, muda tudo. É uma indústria altamente tecnológica, sofisticada, que entra a tecnologia da informação, como entra o aço, como entra tudo, e várias categorias de profissionais que estão trabalhando nisso. A engenharia nacional, nós que produzimos a Embraer,
senador Fernando Bezerra, que exportamos aviões que estão voando no mundo inteiro. 70% dos voos no aeroporto Ronald Reagan, em Washington, a capital dos Estados Unidos, são aviões nossos, na aviação comercial. 70%. Ora, é claro que se nós conseguimos, da Embraer, que não é tão falada, chegar a este ponto, porque nós perdemos com a Petrobras pela má governança. É uma questão de governança, de gestão. Então, é isso que nós temos que ter em conta e compartilho inteiramente com Vossa Excelência dessa importância estratégica do governo. Não podemos que o escândalo destrua a empresa e vamos salvá-la de qualquer maneira. Como eu estava dizendo, essa questão da crise que envolve a nossa estatal, ela, claro, entra também no que vai acontecer com o Polo de Triunfo, onde as empresas que dependem do fornecimento da Petrobras, das matérias-primas, como a nafta, por exemplo, estão aguardando definição e não sabem qual será o futuro incerto para novos contratos de fornecimento desta matéria-prima. Uma empresa polonesa está para se instalar no Rio Grande do Sul com um investimento de quase $1 bilhão e está aguardando também uma definição desse fornecimento. Como é que uma empresa que vai transferir a sua tecnologia para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, vai ter a segurança de que vai ter a matéria-prima necessária, se ela vai ter o tratamento em todas as questões, como isso vai acontecer? Então, toda essa crise está impactando também sobre a decisão de grupos importantes que querem ampliar os investimentos nesse enorme mercado. O olhar que tem o investidor estrangeiro é pelo tamanho do nosso mercado. Nós estamos com uma dificuldade momentânea, mas o Brasil tem uma capacidade enorme de superar as suas dificuldades. E o povo brasileiro fará isso. E o gestor e o empreendedor fará isso. Então, essa questão que a Petrobras, que a Polícia Federal está abrindo inquérito para tentar apurar irregularidades no Fundo Petros, é uma ação importante, reforçando a necessidade de uma gestão transparente e segura, não só do Fundo Petros, mas de todos os fundos de pensão, sobretudo nas empresas estatais. A Previdência Complementar, precisamos destacar, é um importante setor social e econômico que exige boa governança, principalmente nos momentos de incerteza e de crise. Afinal, o que ele está gerindo é a poupança do empregado, aposentado ou que está na ativa, da vida dele. E, por isso, é fundamental que a gente preserve todos esses direitos e, sobretudo, esse capital que é do trabalhador da Petrobras. Um levantamento feito por participantes do Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras, indicam que os prejuízos do fundo entre 2010 e 2014, causados por aplicações em investimentos mal feitos, superaram os 9 bilhões de reais. 9 bilhões de perdas. As contribuições dos funcionários, é bom que se diga, são depositadas fielmente nesses fundos com um justo e claro objetivo: garantir no futuro uma aposentadoria digna. Preservar esse direito é, por isso, a obrigação dos gestores públicos. Existe uma Secretaria de Aposentadoria Complementar, de Previdência Complementar, melhor dizendo, encarregada disso. E nós já tivemos recentemente o caso Aeros, que tem que servir como referência para que não possamos repetir erros e prejuízos, especialmente aos participantes desses fundos de pensão. No caso do Fundo Petros, as motivações para a mais recente investigação da Polícia Federal foram, segundo a imprensa, as declarações do advogado Carlos Alberto Pereira da Costa, um dos auxiliares do doleiro Alberto Youssef, que apontou em depoimento à Polícia Federal no ano passado uma conexão entre o Petros e o CEF e gestores políticos. O doleiro foi preso durante a Operação Lava Jato, que, como todos sabem, investiga desvio de dinheiro e pagamento de propina em contratos da Petrobras.
tanto os gestores do Fundo de Pensão da Petrobras quanto os citados no esquema negam que os recursos previdenciários da estatal tenham sido usados indevidamente. Tomara que isso seja mesmo verdade. Para evitar dúvidas sobre a gestão desses fundos, apresentei 2 projetos de lei. Um deles, o PLS 379, em 2014, e o PLS 380, também de 2014, ambos em tramitação nesta Casa, que modernizam e tornam mais segura e transparente a gestão dos fundos de previdência complementar das empresas públicas estatais. Esses projetos foram construídos com intenso debate e, desde 2013, temos consultado especialistas nesse assunto e também os patrocinadores dos fundos de pensão e seus participantes. São mais de 100 fundos de pensão existentes em todo o país, incluindo, por exemplo, os grandes fundos como dos funcionários dos Correios, o Postales, e do Banco do Brasil, o Previ. Para desenvolvermos essas propostas legislativas abrangentes, analisamos também as sugestões já apresentadas por outros parlamentares sobre o tema Previdência Complementar, como as do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, e do ex-deputado Ricardo Berzoini, agora ministro das Comunicações, do PT de São Paulo. Na Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, ouvimos o ex-diretor da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, José Maria Rabelo, cargo ocupado hoje por Carlos Alberto de Paula. Na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, colhemos informações com a Associação de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil, a Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Iniciados do Sistema Petrobras e Petros, o grupo em defesa dos participantes da Petros e também com as associações dos participantes dos fundos de pensão ANAPAR e dos profissionais dos Correios. Naquela ocasião, também participaram desses importantes debates o senador Paulo Paim, meu colega do Rio Grande do Sul, do PT, e o senador, agora governador do Piauí, o Wellington Dias, do PT daquele estado. Enfim, após esse trabalho, reconheço que ocorreram avanços passados mais de 13 anos, desde a criação e aprovação do Marco Regulatório do Sistema de Previdência Complementar, que é a Lei 108 de 2001. O setor da Previdência Complementar, dos órgãos e empresas vinculadas à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, conseguiu se institucionalizar de maneira inegável. No entanto, são necessários ajustes e alguns aperfeiçoamentos dos dispositivos da lei, sem que isso comprometa, obviamente, os avanços até aqui conquistados. É preciso garantir o adequado desenvolvimento dos fundos de pensão das empresas públicas estatais, para evitar falhas na gestão desses fundos e o uso indevido ou o uso que vá prejudicar a aplicação adequada do recurso que pertence aos servidores. É esse o ponto-chave da questão relacionada aos fundos de pensão. Em primeiro lugar, é preciso, como proponho no PLS 379, melhorar a estrutura de governança das entidades fechadas de previdência. As contribuições dos patrocinadores nunca superam as dos participantes. São, ao contrário, contribuições proporcionais paritárias. No entanto, os representantes dos patrocinadores têm mais poder no órgão máximo de decisão das entidades, pois detêm o voto de qualidade, assim chamado, que desempata a seu favor as decisões em caso de empate. Quer dizer, o patrocinador tem mais força do que os participantes e deveria ser mais democratizado para um controle maior. Assim, é preciso eliminar esse voto de qualidade, restabelecendo o equilíbrio entre participantes e patrocinadores. A figura do Tribunal de Contas da União, como órgão adicional de fiscalização e controle das entidades fechadas de previdência complementar, cujos patrocinadores são entes públicos, também é, ao meu ver, uma medida extremamente relevante e necessária. A independência e a qualidade técnica de um órgão como o TCU, neste caso, pode, sem dúvida, agregar maior poder de supervisão e de fiscalização sobre essas entidades. É preciso também que as presidências dos Conselhos Deliberativo e Fiscal passem por rotatividade anual. Outro aspecto que merece ajuste é o da estabilidade dos dirigentes.
A atual legislação, infelizmente, não esclarece o tipo de estabilidade que deve ser garantido ao conselheiro deliberativo e não especifica as situações em que o conselheiro pode ser destituído do seu cargo. É necessário, por isso, deixar claro que a estabilidade concedida se refere ao mandato e ao emprego. Esta condição é indispensável, principalmente para os membros eleitos pelos participantes e assistidos, pois isso lhes dará maior autonomia e liberdade de votar e defender os interesses dos participantes que os elegeram, principalmente quando a decisão tratar de assuntos que podem não ter a concordância dos patrocinadores. Também é preciso haver 2 novas atribuições ao Conselho Deliberativo: a aprovação do orçamento anual e do balanço das entidades de previdência e a aprovação do plano de custeio, ou seja, das contribuições pessoais e patronais necessárias para a cobertura dos benefícios previstos no plano. Também afirmo, no nosso PLS 379, é preciso ainda que o plano de custeio de periodicidade mínima anual seja matéria de extrema relevância, tanto para o patrocinador quanto para o participante, pois define o quanto cada um vai desembolsar para a cobertura dos benefícios futuros. É necessário ainda que, no caso de interesses conflitantes entre patrocinadores e participantes dos fundos, tais decisões sejam tomadas necessariamente com o voto, já estou terminando, presidente, com o voto da maioria absoluta dos membros do Conselho Deliberativo, de tal maneira que nem os representantes dos patrocinadores, nem dos participantes e assistidos decidam sozinhos sobre esses temas. Esse é o compartilhamento de responsabilidades. Já no PLS 380, proponho também garantias aos trabalhadores para que os participantes e assistidos tenham seus direitos protegidos e assegurados, com respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. Enfim, são ajustes na lei que visam a preservar e desenvolver com segurança e transparência esse patrimônio que nos países como nos Estados Unidos, nas economias europeias, o fundo de pensão ou aposentadoria complementar é uma grande fonte de recursos para aplicar em desenvolvimento, mas em projetos seguros e de retorno garantido, como, por exemplo, a indústria naval poderia ser, ou para outros setores que o Brasil precisa fazer investimentos, como a área habitacional e tantos outros, até saneamento básico, senador Fernando Bezerra. Então, assim, é que essas iniciativas elas têm por objetivo tão somente proteger o patrimônio e a poupança dos participantes dos fundos de previdência complementar. Senador Jorge Viana, o senhor que é um feminista, que apoia as mulheres, apoiou aqui todas as manifestações dos senadores que me antecederam. Todos homens, e todos falando e destacando o papel das mulheres. Eu, como cheguei nessa casa, depois de quase 40 anos na área da comunicação, procurei mostrar que a política realmente é um espaço onde podemos trabalhar de maneira séria, com responsabilidade, com independência. É nossa missão aqui, senador Fernando Bezerra, e partilhamos dessa mesma escola, desse mesmo ponto de vista. O que é bom a gente cuida, a gente preserva, a gente ajuda, independente de quem esteja no Palácio do Planalto. Se o meu partido está dentro, está fora, não interessa. Eu tenho responsabilidade com o país, com o meu Estado. Então, é isso que a gente tem que pautar. Então, é uma atividade necessária, fundamental a atividade política, mas ela é perversa. Para as mulheres, ela é perversa. Perversa por quê? Porque a mulher é dona de casa, ela é mãe, ela é profissional, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da gestão da casa. No Brasil ainda não há um compartilhamento ideal de cuidar dos filhos pequenos para o marido ficar em casa e a mulher ir trabalhar. Ainda há um conceito um pouco equivocado, machista demais. E Pernambuco e o Rio Grande são muito parecidos, senador, muito parecidos nesse ponto. A gente, quando via em reunião social, num jantar ou num outro evento, aniversário, os homens para um canto, as mulheres para outro. Hoje, infelizmente, está mudando. Está mudando porque as mulheres estão se metendo mais, estão tendo mais ousadia de chegar e falar. Mas eu digo assim, hoje, se olhar o cenário das profissões, das carreiras de Estado, no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Receita Federal, na Polícia Federal, nas Forças Armadas, na medicina, na engenharia, no direito. Se nós olharmos essas carreiras de Estado, o avanço da presença das mulheres é extraordinário. Eu, quando comecei a faculdade, nos anos 70,
90% dos alunos eram homens. Quando eu terminei, já estava reduzindo para 60%. Quando eu cheguei em Brasília, em 79, 90% ou 95% de quem exercia o jornalismo político e econômico eram homens. Hoje é o contrário, 95% são mulheres. Houve uma mudança de atitude, de comportamento, mas na política não houve isso. Por que a política é perversa, que eu digo? Os espaços são limitados. A mulher tem muito receio de entrar numa área de risco. Política também é alto risco. Risco de enfrentar um ambiente hostil, de enfrentar essas coisas, o escândalo, as questões relacionadas à corrupção, e as mulheres têm. Vou me meter nisso. Então, como é uma profissional liberal, vai entrar? Então, é essa visão que nós precisamos alterar. A eleição de Dilma Rousseff, da presidente Dilma Rousseff, sem dúvida, significou um marco no nosso país para o empoderamento das mulheres. Não há dúvida. E eu, como mulher, reconheço isso. Michelle Bachelet, no Chile, Violeta Chamorro, mais tempo lá na Nicarágua, ou a própria Cristina Kirchner na Argentina, não vamos discutir a qualidade, mas são lideranças femininas que estão importantes. E também estimulou muitas mulheres. Hoje o Senado aqui tem um percentual de mulheres bem maior do que quando chegamos aqui em 2011. Claro, são suplentes, mas chegaram também na eleição deste ano, de 2014, pelo voto, e é este espaço importante. Algumas delas já, claro, vindas da Câmara, com uma vivência parlamentar já confirmada. Rose de Freitas, cito o caso da Fátima Bezerra, para citar duas ex-deputadas que chegaram aqui, a Simone Tebet, lá do Mato Grosso do Sul, que chegaram aqui já com uma história, com uma atividade política destacada. Mas nós precisamos ampliar mais essa presença das mulheres com essas iniciativas que foram referidas aqui. E como estou falando das mulheres e desse protagonismo, e eu procuro trabalhar aqui também com esse olhar, dizer o que li hoje, escrito por uma mulher. Em política, existem duas coisas que levam a vaca para o atoleiro: a negação da realidade e trabalhar com a estratégia errada. O governo recém-impossado conseguiu unir as duas condições. A primeira, a negação das responsabilidades quando a realidade se evidencia. A segunda, consequência da mentira, desemboca na estratégia equivocada. Essas condições traduzem o que está acontecendo com o governo e o PT. Com todo o respeito ao meu querido amigo, senador Jorge Viana, estou lendo o que uma mulher escreveu. O começo foi bem antes da campanha eleitoral deslanchar. Percebiam-se os desacertos da política econômica. Lula bradava por correções. Do palácio, ouvidos moucos. Era visto como um movimento de fortalecimento para a candidatura do ex-presidente já em 2014. E Lula se afasta. Ou é afastado. A história, um dia, explicará as razões. O ex-presidente só retorna quando a eleição passa a correr risco. Afunda-se o país e a reeleição navega num mar de inverdades, propaganda enganosa, cobrindo uma realidade econômica tenebrosa, desconhecida pela maioria da população. O final desse texto, escrito por uma mulher, diz o seguinte: os brasileiros passam a ter conhecimento dos desmandos na condução da Petrobras. O noticiário televisivo é seguido pelo povo como uma novela, sem ser possível a digestão de tanta roubalheira. Sistêmica, por anos, a estratégia de culpar FHC, abre aspas, não tenho ideia se começou no seu governo, fecha aspas, não faz sentido, pois o tamanho do rombo atual faz com que tudo pareça manobra diversionista. Recupera-se o discurso de que as elites se organizam propagando mentiras porque querem privatizar a Petrobras. Valha-me. O povo, e aí refiro-me a todas as classes sociais, está ficando muito irritado com o desrespeito à sua inteligência. Daqui a pouco,
o lamentável episódio ocorrido com Guido Mantega poderá se alastrar. Que triste. Encerra este texto, que é produzido por ninguém mais, ninguém menos do que uma valente e corajosa mulher, ex-colega sua, ministra da Cultura, senadora da República pelo Estado de São Paulo, ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. Eu penso que o rigor com que ela faz este artigo, intitulado "A vaca vai para o brejo?", indaga ela, revela não só a sua coragem, a sua independência e a sua capacidade de, em poucas linhas, traduzir um sentimento. Então, de fato, eu faço isso para revelar a diferença que mulheres podem fazer na política brasileira. Obrigada, presidente, e gostaria de solicitar a Vossa Excelência a transcrição desse artigo da senadora Marta Suplicy, "A vaca vai para o brejo", esperando que ela seja a candidata do partido do senador Fernando Bezerra a prefeita de São Paulo.